Olá, meu nome é Thaisa e hoje iremos falar a respeito de reperfusão após isquemia. Isquemia é o nome dado quando acontece a redução ou interrupção do fluxo sanguíneo para um órgão ou tecido. E nessa aula iremos falar sobre isquemia do miocárdio. Essa figura aqui é uma angiografia do miocárdio, mais especificamente da aorta. Podemos observar aqui aonde estão apontadas as setas vermelhas, áreas que sofreram estenose, que é um estreitamento do vaso, um estrangulamento do vaso. Esse estreitamento reduz o fluxo sanguíneo, podendo ocasionar isquemia de algumas áreas do coração. Outros fatores também podem acarretar em isquemia, como uma trombose, por exemplo. Então, com a isquemia, o oxigênio carregado pelo sangue não chega aos tecidos, e esse fenômeno é conhecido como hipóxia. E a falta de nutrientes de oxigênio pode ocasionar uma lesão isquêmica. Quando a obstrução que causou a isquemia é removida, seja por meio medicamentoso ou cirúrgico, o sangue volta a circular naquela região, e isso é o que chamamos de reperfusão ou revascularização. Se o tempo de isquemia for muito prolongado, a lesão isquêmica é irreversível e se torna uma região necrosada. Agora, se a intervenção médica for rápida, a lesão ocasionada pela isquemia pode ser reversível. Então, é interessante que a terapia de reperfusão ou cirurgia de reperfusão sejam realizadas o mais cedo possível, para termos a chance de recuperar o tecido lesionado. No entanto, existe um fenômeno chamado de lesão de reperfusão, que acontece quando a área que sofreu hipóxia é revascularizada muito rapidamente. Parece contraditório, não é? Precisamos realizar a reperfusão o mais cedo possível para recuperar o tecido, mas se a reperfusão for muito rápida, teremos um aumento da lesão, que vai ser a lesão de reperfusão, e vamos entender agora como isso acontece. Primeiramente, precisamos entender o que ocorre com o metabolismo energético das células do coração durante a isquemia. Com a deficiência do aporte sanguíneo, não só o oxigênio não chegará ao local afetado, como nutrientes que também são utilizados como combustíveis para a célula, como ácidos graxos e glicose. Conforme se prolonga o tempo de isquemia, as células começam a esgotar também seus reservatórios de energia, que são a fosfocreatina e o glicogênio. Então, vamos olhar aqui nessa imagem para as vias metabólicas. Normalmente, nós temos a glicólise e o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória fornecendo ATP. E como é formado o ATP nessas vias? Ele é formado a partir da fosforilação do ADP, como nós podemos observar aqui nessa caixa em vermelho. Como na isquemia não estão chegando as moléculas que alimentam essas vias, que são essas aqui de cima, o ADP que deveria virar ATP vai se acumular. Então, o que acontece com o ADP quando ele não vira ATP? Acontece uma série de reações a partir do ADP, e o produto final dessas reações será a hipoxantina. Então, durante a isquemia, o ADP acumula, o que consequentemente aumenta a concentração dessa hipoxantina, e quanto maior o tempo de isquemia, maior a concentração de hipoxantina. E o que vai acontecer com essa hipoxantina? A hipoxantina é convertida em xantina pela enzima xantinoxidase. E a xantina é convertida em ácido úrico por essa mesma enzima. Agora, anotem duas coisas. A primeira é que a xantinoxidase necessita de oxigênio para fazer a sua reação, como podemos observar aqui na imagem. E a segunda é que, como subproduto da reação, o radical livre superóxido e também o peróxido de hidrogênio são produzidos. E o peróxido de hidrogênio, posteriormente, vira o radical hidroxila. Então, resumindo, a enzima xantinoxidase atua apenas na presença de oxigênio, ou seja, ela é dependente de oxigênio. E essa xantinoxidase vai gerar, então, radicais livres que ocasionam danos celulares, como, por exemplo, a deterioração oxidativa de lipídios, a modificação oxidativa de proteínas da membrana celular e danos ao DNA. Esse processo todo acontece normalmente em situações fisiológicas. E em situações fisiológicas, nós temos um sistema protetor
contra o estresse oxidativo, ocasionado por esses radicais livres, que é formado por um conjunto de proteínas, como a glutationa reduzida, a enzima superóxido dismutase e a enzima glutationa peroxidase, entre outras enzimas que fazem parte desse mecanismo de proteção celular. Então, além de uma maior quantidade de hipoxantina, que é produzida durante a isquemia, porque temos um acúmulo de ADP, já que a hipoxantina vai ser um produto final da metabolização desse ADP, a hipoxantina também acumula por outro motivo. A enzima xantina oxidase, ela só atua na presença de oxigênio. E na ausência de oxigênio, que é o que acontece durante a isquemia, a reação vai ficar parada aqui nessa etapa que eu estou apontando com a seta. Ou seja, a hipoxantina ela não vai ser convertida em xantina, ela vai ficar acumulada. E quando acontecer a reperfusão ou a revascularização, acontece rapidamente um influxo de oxigênio. Esse influxo de oxigênio vai ativar a xantina oxidase. Então, ela vai metabolizar toda a hipoxantina que está acumulada e produzir radicais livres. Só que vai produzir mais radicais livres do que aconteceria em uma situação fisiológica em que nós temos apenas uma quantidade normal de hipoxantina. Lembrando que aqui a hipoxantina está acumulada. Então, essa produção de radicais livres vai ser superior do que acontece em condições fisiológicas e o nosso mecanismo de proteção celular não será capaz de atuar protegendo as células que estão sofrendo dos danos celulares pelos radicais livres. Então, resumindo, nós temos aqui a xantina oxidase, que só atua na presença de oxigênio. Em situação de isquemia, você vai ter uma hipóxia, ou seja, uma baixa de oxigênio, você vai ter um acúmulo de hipoxantina. Se você tiver uma reperfusão, uma revascularização muito rápida, você vai ter formação a mais de radicais livres do que o que acontece em situações normais. E os nossos mecanismos de proteção celular não serão suficientes para proteger as nossas células e nós teremos um fenômeno conhecido como lesão de reperfusão. E como evitar que essa lesão de reperfusão aconteça? Fazendo uma reperfusão mais lenta, já que o estímulo lento de oxigênio, que eu botei aqui nessa caixa em vermelho explicando, permite que haja sincronia entre a produção de radicais livres e os mecanismos antioxidantes de defesa celular. Então, nós vimos o que acontece com o tecido com órgão que sofreu isquemia, nós também vimos o risco de realizar uma reperfusão muito rápida e agora nós vamos falar um pouco sobre as terapias de reperfusão. Existem duas principais terapias. Uma delas é a medicamentosa, com uso de agentes fibrinolíticos, e a outra é a cirúrgica, com angioplastia primária com balão, principalmente. Então, nós temos três principais agentes fibrinolíticos utilizados no Brasil. O primeiro deles é a streptokinase. A streptokinase ativa tanto o plasminogênio circulante quanto ligado à fibrina. A streptokinase não é fibrina específica e ela lisa diversos fatores da coagulação, o que pode levar a efeitos colaterais indesejáveis. O segundo mais utilizado é o RTPA, comercialmente conhecido como alteplase. A alteplase é um fator ativador de plasminogênio tecidual recombinante. Ao contrário da streptokinase, ela é fibrina específica, então vai levar a menos efeitos colaterais. E o terceiro e mais recente é a TNK, que é a tenecteplase. A tenecteplase é RTPA, que sofreu algumas modificações químicas e com isso ela possui um maior tempo de meia-vida e uma afinidade maior com a fibrina em relação ao RTPA, então ela vai ter menos efeitos colaterais. E nós vamos estudar mais especificamente os mecanismos de ação desses agentes fibrinolíticos na nossa aula de trombose. E como avaliar se está ocorrendo a reperfusão durante a terapia. O padrão ouro para isso é a angiografia. A angiografia é como se fosse uma fotografia que nós conseguimos tirar dos vasos sanguíneos após o uso de contraste, que é a primeira imagem do coração que eu mostrei lá no início, no primeiro slide. Aquela foto é uma angiografia, vocês voltem lá para vocês conferirem como é que é. Então é isso.
Qualquer dúvida vocês podem mandar um e-mail e até o próximo vídeo.